Muito bem. Vamos dar início ao nosso capítulo 4 do livro base, que é o livro do Hibber, e vamos tratar sobre cargas axiais. Então, já tendo visto os conceitos nos quais já aplicamos a definição de tensão e deformações e a relação entre elas, nós temos condições agora de avaliar quais são as relações que estas tensões e deformações têm com cada um dos tipos na verdade, cada um dos 4 tipos de esforços que surgem nas estruturas devido a forças externas daqui para frente. Então, esses tipos de esforços são carga axial, força cortante, flexão e torção. Então, daqui para frente, vamos trabalhar como se dá a relação destas resistências com exatamente esses tipos de esforços que são desenvolvidos nas estruturas. Primeiramente, para entendermos como se desenvolve a carga, o estudo do comportamento das cargas axiais nos elementos estruturais, nós temos que entender o que trata o princípio de Saint-Venant. O princípio de Saint-Venant é uma conceituação que afirma que a deformação e tensão localizadas nas regiões tanto de aplicação da carga quanto nas regiões de apoio, ou seja, na região superior nesta figura, que é a aplicação da carga P junto a um furo determinado, e na região de extremidade, nesta mesma barra, essas cargas elas tendem a nivelar-se a uma distância suficientemente afastada dessas regiões. Então, para explicar isto, vamos observar o seguinte, que de partida eu já quero que se observa como se comportam estas linhas elas têm ao longo da barra uma certa uniformidade, somente nessa região mais central. Mas observe que há uma distorção nessas regiões. Observe essa linha horizontal, essa primeira, como ela distorce devido à proximidade da aplicação da carga, ao passo que nesta outra extremidade há uma certa distorção também, mas à medida que a gente vai se afastando dessas extremidades, tanto no ponto de aplicação da carga quanto na região de apoio, há uma tendência aqui de uniformização destas linhas. Isso visualmente a gente pode definir desta forma. Isso. Mas se nós melhorarmos essa aplicação e para ver como se desenvolve em termos de tensões o que acontece nesta barra, neste elemento estrutural, vamos tomar aqui, por exemplo, a seção A. Observe que há um pico de tensão que se desenvolve na região de próxima à região de aplicação da carga, e ela vai diminuindo, né, à medida que a gente vai se afastando para as extremidades laterais desta barra. Em comparação com esta região ou seção A, a gente tem uma seção um pouco mais afastada do ponto de aplicação da carga, que seria esta seção BB, né, que a gente já consegue ver uma certa atenuação desta carga, não mais um pico elevado, mas uma pequena variação, mas mesmo assim existente, ao longo de toda a seção transversal no que diz respeito às tensões. E se nós afastarmos ainda um pouco mais e compararmos como fica a distribuição de tensões em relação à seção A e seção BB, observe, por exemplo, a seção CC. A seção CC ela é quase que totalmente nivelada, né? Ou quase que totalmente uniformizada ao longo de toda a seção.
Então, essa tensão que está localizada numa região um pouco mais afastada das extremidades, tanto do ponto de aplicação da carga quanto da região de apoio desta barra, nós vamos desenvolver aqui uma tensão média, que seria igual à carga P, que é a carga aplicada, dividido pela área da seção transversal A. Da mesma forma, se fossem duas cargas de P sobre 2, somando uma carga total P, a mesma tensão ia se desenvolver. Isso para mostrar que, independente da região de localização da aplicação das tensões, nós vamos ter, se esta seção estiver afastada, né, das extremidades, uma tensão uniformizada ao longo da seção transversal. Então, é isso que essa figura mostra. Então, em linhas gerais, o princípio de Saint-Venant vai nos afirmar que a deformação e a tensão localizada nas regiões de aplicação da carga vão se nivelar a uma distância suficientemente afastada das regiões de apoio e de aplicação da carga, ou seja, as extremidades, é isso, neste caso. Então, este é o princípio de Saint-Venant. Saint-Venant foi um matemático, estudante de teoria da elasticidade e resistência materiais também, e este termo foi cunhado em homenagem a este famoso matemático francês, e também engenheiro, que traz exatamente este princípio. Então, ele vai ser importante, por hora, para analisarmos as estruturas, porque a gente não vai precisar analisar aquelas regiões nas extremidades onde as cargas estão sendo aplicadas ou regiões de apoio, que geralmente acontecem picos de tensão. Mas nas regiões mais afastadas destas duas regiões que nós estamos falando, a tensão é praticamente uniforme. E dessa forma a gente pode dizer que a carga seria exatamente ao longo de toda a barra, igual a essa, no termo de tensões. A tensão média seria a carga dividido pela área, né, ao longo de toda a extremidade. A gente pode assumir isso com tranquilidade devido a essa aplicação do princípio de Saint-Venant. Quando nós estudarmos, ou se alguém for estudar algumas aplicações em que deverá se desenvolver em um software a modelagem de um elemento estrutural em que deverá ser analisado em determinadas regiões localizadas picos de tensão ou tensões não uniformes, aí a gente pode proceder para uma análise, portanto, desta forma, uma análise de elementos finitos. Mas como no nosso caso aqui, estamos estudando a teoria clássica, por enquanto, para nós basta apenas considerarmos o princípio de Saint-Venant, ou seja, que a aplicação da carga, na região de aplicação da carga e nas extremidades de apoio também, as cargas são praticamente uniformes se estiverem afastadas dessas duas regiões. Aliás, as tensões são uniformes. Outro ponto seria o cálculo das deformações às quais um elemento submetido à carga axial desenvolve. Então, utilizando a lei de Hooke, a lei de Hooke afirma que a tensão é igual ao modo de elasticidade do material multiplicado pela sua deformação. Então, utilizando a lei de Hooke, as definições de tensão e deformação, que nós já vimos nas aulas anteriores, somos capazes de determinar a deformação elástica de um elemento submetido a cargas axiais.
Então, supõe um elemento sujeito às seguintes cargas, né? Esse elemento da figura A. Então, o que se desenvolve aqui? Um elemento estrutural, qual seja uma barra de seção transversal variável, e que também há uma variação das cargas ao longo do seu eixo. É isso? Então, se eu tomar esta extremidade esquerda como sendo a origem do sistema, o eixo X representa a variação do seu comprimento. Então, o comprimento total de L, o X varia de 0 até o final L. É isso? E eu posso dizer que a tensão desenvolvida ao longo desta barra é uma tensão que está em função de X. E essa carga que vai provocar essa tensão seria também uma carga variável, é isso? Porque eu tenho aqui P1 e P2 são diferentes entre si, neste caso. Então, essa carga que está sendo aplicada, ela varia dependendo da amplitude ou da dimensão, no caso X, assim como a área também. É isso? Então, a seção transversal, qualquer que seja, se é uma barra circular, quadrada, uma seção qualquer, a gente facilmente percebe que esta área ela varia em função de X. No caso, ela vai aumentando. É isso? Então, a gente pode dizer que essa tensão desenvolvida é P em função de X dividido pela área em função de X. E que a deformação desta mesma barra é uma taxa de variação deste alongamento ou encurtamento. Isso, no caso, seria alongamento porque a força é de tração. A força resultante que traciona o elemento. Então, observando esta figura, se eu tomar um elemento infinitesimal e analisá-lo segundo em termos de taxa de variação de deformação, a gente vai ter essa seguinte relação, né? Que no final a deformação seria a diferença entre o comprimento final e o inicial da barra ou no caso o alongamento, nesse caso aqui alongamento, e o comprimento inicial, que nesse caso é dx. Então, se observarmos aqui esta região, o que se desenvolve aqui? Né? Eu tenho o comprimento inicial dx e o alongamento delta de delta. Né? Então, a deformação pode ser extrapolada nesta barra e podemos dizer que essa deformação tem um valor de d delta sobre dx. Então, substituindo estes valores tanto de sigma quanto de epsilon, ou seja, de tensão e deformação para esta barra, nós vamos ter o seguinte: P de x sobre A de x. O E é constante, né, porque o material é o mesmo, que não fala nada se é ou não é variável. O material varia ao longo de x. E a deformação seria d delta sobre dx. Então, para sabermos qual é o alongamento, ou o encurtamento, o deslocamento final, nós vamos ter a seguinte função: d delta é igual a, neste caso, P de x sobre A de x dx. Então, integrando este fator de 0 até L, né, d delta, então nós vamos ter essa seguinte expressão. Então,
delta, né, que é o alongamento, ou pode ser encurtamento também, né, se essa carga fosse compressão. Seria a integral de 0 a L e P de x, dx dividido por AX dividido pelo E, que é o modo de elasticidade. Então, é desta forma que nós calculamos, portanto, a deformação em uma barra submetida a uma carga axial, deformação elástica. Bom, se essa carga é constante e a área da seção transversal também é constante, então nós vamos ter o seguinte, que aquela nossa, vamos lá, deformação, no caso é deslocamento, né? Sempre é importante não confundir. Deformação é uma coisa, né? Deformação, ela em metro por metro, ou centímetro por centímetro, milímetro por milímetro, ou adimensional, né? Adimensional, ou pode ser em porcentagem, enfim, isso é deformação. Mas deslocamento não, é unidade de comprimento, metro, centímetro, milímetro, etc. Então, esse deslocamento, no caso, aqui seria um alongamento da barra delta, a gente viu que era a definição geral, a integral de 0 a L de P de x dx dividido por A de x vezes E. Então, aqui nós temos uma carga constante. Então, o que nós vamos ter aqui? A carga P constante, a área da seção transversal também constante. Então, vamos dizer que é uma carga igual a A, e o modo de elasticidade também, que é uma constante do material. Então, o que sobra aqui? Isso sobra só dx. Então, o que a gente tem aqui? Integral de 0 a L de dx é igual a L, né? É isso? Igual a L. Então, este alongamento, o deslocamento final na barra será PL sobre a E. Isso. No entanto, nós temos que falar aqui, já de partida, na conversão de sinais. A força e deslocamento são positivos se provocarem tração e alongamento. Ao contrário, né, causando compressão e contração, vamos dizer que é negativo. Então, positivo, tração e, consequentemente, alongamento. Negativo, compressão e contração. Então, aqui nós temos, nos dois casos, só para a gente se habituar. Temos aqui o alongamento, né? A gente está puxando a barra aqui, que não importa se é para a direita ou para a esquerda, né? A gente está puxando a barra, a gente está tracionando a barra, então ocorre um alongamento. Então, temos aqui o delta positivo. Da mesma forma, aqui está puxando para a esquerda, né? A tração. Dessa forma, a gente tem também um alongamento. Então, convenção positivo no caso de tração ou compressão, do contrário, negativo. Então, aqui de cara a gente já pode desenvolver aqui um exercício para fazermos a aplicação do que nós estamos querendo aprender ao calcularmos essas deformações elásticas. Então, o conjunto deste exemplo é composto por um tubo de alumínio AB. Então, temos uma região aqui AB, que temos um tubo de alumínio com área de seção transversal de 400 milímetros quadrados. Então, essa área de seção transversal dessa região é 400 milímetros quadrados.
Uma barra de aço com diâmetro de 10 milímetros de diâmetro está acoplada a um colar rígido que passa pelo tubo. Então, esta barra, isso aqui, nessa extremidade, né, tem uma rosca e vai até essa extremidade C, tem 10 milímetros. Então, esta barra ela está acoplada exatamente aqui nessa região em B. Ela passa por dentro do tubo e vai até esta região aqui, vamos dizer que é um apoio em A. Né? Então, se uma carga de tração de 80 kN for aplicada à barra, determine o deslocamento na extremidade C da barra. Então, só para entendermos aqui esta questão. A gente tem aqui um dispositivo composto por um tubo e uma barra, em que este tubo está preso em A, aqui por uma série de conectores. E este tubo, por sua vez, tem passando por si uma barra de 10 milímetros de aço. Esse tubo é de alumínio, né? Mas aqui por dentro ele passa uma barra que se desenvolve da região em B até C. Então, o que o autor da questão quer é que nós determinemos no caso, o deslocamento, né, em C, da extremidade C, quando eu aplicar uma força de 80 kN. O comprimento do tubo é 400 mm e o comprimento total da barra é 600 mm. Então, é importante nós sabermos o seguinte. Na hora que nós aplicarmos esta força em C, haverá um deslocamento deste elemento metálico de aço, BC, que é um deslocamento, no caso, positivo, não é isso? Vamos colocar assim, deslocamento de C em relação a B. É isso? Veja que imagine que esse tubo é um tubo rígido, né? Não vai se deformar por enquanto, certo? Então, na hora que a gente aplicar uma força aqui em C, ele vai tender a alongar, é isso, este tubo. E esse deslocamento que se dá em C com relação a essa extremidade B, eu vou dizer que ele é P vezes o L, no caso da barra, né, de aço, eu vou chamar de comprimento BC, dividido por área da barra, no caso área de aço, vezes o modo de elasticidade do material também, aço, que é o material da barra. Então, PL sobre AE é esse deslocamento. Então, quem é a carga? 80 kilonewtons seria 80 mil newtons. Sempre trabalhando aqui, gente, em newton e milímetro, certo? Então, para essas questões eu sempre vou manipular os valores de força e deslocamentos ou comprimentos em milímetros. Certo? Você pode trabalhar com metros, mas para transformar é preciso ter um certo cuidado. Né? Se for trabalhar em quilonewton e metro, que é o sistema internacional. Mas assim eu acho mais interessante porque a gente evita muitas vezes uma série de questões não resolvidas. Bom, então a estratégia é usar newton e milímetro. Bom, então 80 mil
Newton, né? Deixa eu colocar aqui a unidade para facilitar a visualização, vezes o L, que é o comprimento da barra, que é 600 milímetros, dividido pela área de aço, que ele diz aqui, essa área de aço é um tubo de 10 milímetros. Então, vamos lá, que será π vezes o raio, se o diâmetro é 10, então o raio é 5 milímetros. Π é ao quadrado, é isso? E o modo de elasticidade do aço é o seguinte, 200 gigapascal. Então, o que seria esse giga aqui, né? É 10 a 9. Vou fazer um exercício aqui de transformação de unidade. E Pascal seria Newton por metro quadrado. Bom, eu falei que é interessante trabalhar sempre com Newton e milímetros, né? Para compatibilizar estas unidades de forma mais prática. Então, para transformar isso aqui, Newton por metro quadrado, para Newton por milímetro quadrado, a gente pode fazer assim, ó, 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 6. Né? Multiplicar esse 10 a 9 por Newton por milímetro quadrado dividido por 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. Isso aqui vai nos dar o seguinte, 10 a menos 6, gente, seria igual a 10 a menos 3 ao quadrado, né? Ora, 10 a menos 3 é o mili, é isso? Mili, não, esse M não é de metro, é de mili, né? Então, a gente fica aqui, ó, com mili, no caso, milímetros, então milímetros, né? 10 a 9 vezes 10 a sexta, 10 na terceira. E aqui fica metro. E mili ao quadrado. É isso? 10 à terceira, no caso Newton, né? Newton aqui, unidade de força, e milímetro ao quadrado. Então, isso aqui seria 200 vezes 10 à terceira, esse modo de elasticidade, é isso? 200 vezes 10 à terceira, Newton por milímetro quadrado. Aqui eu já corto aqui, ó, milímetro quadrado com milímetro quadrado aqui, Newton com Newton, sobra só essa unidade aqui de milímetro, que é, no final, unidade de deslocamento. Então, delta C em relação a B vai ser igual. E aí vamos aqui à calculadora. Vamos recorrer à calculadora para mostrarmos como se desenvolve este cálculo aqui, facilitar o aprendizado. Então temos aqui 80.000 vezes 600 dividido por π. Onde é que está o π aqui? Dividido por 25, né, que é 5 ao quadrado, dividido por 200, dividido por 10 à terceira, que é 1000, né? Então fica 3,056 milímetros, né?
esse deslocamento de C em relação a B. Então vamos lá. 3,056 milímetros. Então este deslocamento de C em relação a B. Nada mais é o deslocamento da barra de aço. É isso? Deslocamento da barra de aço. Então aqui é o seguinte, continuando, né? Na hora que a gente aplica esse carregamento na extremidade C, e veja, esta barra ela está presa em B. Então, esta mesma força, ela tende a comprimir o tubo. Né? Tubo aqui de alumínio, que é o tubo AB. É isso? Então, o que vai se desenvolver aqui neste tubo de alumínio? Um novo deslocamento, né, da região B, no caso em relação a A, né? É outra extremidade. Então, o delta de ponto B em relação a A. Ou simplesmente deslocamento em B, né? Deslocamento em B. É isso? Então, aqui, o movimento é o seguinte, gente. Na hora que a gente puxou aqui a barra de 10 milímetros em C, então o tubo de aço alongou. Né? Pronto, o alongamento é esse aqui, 3,055. Só que, na verdade, na hora que este tubo aqui, aliás, esta barra aqui é solicitada, e ela está presa em B, ela acaba aqui comprimindo este tubo AB. Isso de tal forma que este ponto B vai se deslocar, vai comprimir. Então, esse deslocamento é PL. AB dividido pela área do tubo ou da barra do tubo agora, né? O tubo é feito de quê? Alumínio. Então, vou colocar aqui AL. E o modo de elasticidade também é isso, o alumínio. Vamos desenvolver esta conta aqui. Então, temos o seguinte. Da mesma forma que eu calculei lá na questão anterior, tudo vai estar em Newton e milímetro. Então, a carga P é 80 mil. Vai ser 80 vezes 10 a terceira, né? 80 vezes 10 a terceira. Já antecipo que vai cortar com 10 a terceira lá do modo de elasticidade. Só para a gente visualizar melhor. Então, 80 vezes 10 a terceira, Newton. O comprimento da barra AB é 400 milímetros. Não vou colocar o milímetro aqui. Vocês já sabem que é. A área é 400 milímetros quadrados. Ele já deu direto, né? E o modo de elasticidade do alumínio, só para vocês verem aqui, ó, 70 gigapascal. No caso, 70 vezes, cadê? Aqui, ó, 70, né? Vezes 10 a terceira Newton por milímetro quadrado. Então, fica só 70 vezes 10 a terceira. Vamos lá, então. 70 vezes 10 a terceira. Então, esse aqui vai embora com este. Olha aqui, 400 vai embora também com 400. Fica 80 dividido por 70. Que é 1,14 14,3, né? Milímetro. É muito preciosismo. Vou colocar mais casas aqui.
Então, no final das contas, gente, é o seguinte: esse deslocamento em A, cadê? Tá aqui. Não dá para diminuir mais, né? Então, deixa eu tirar aqui. Aliás, esse deslocamento em C total vai ser a somatória dos dois deslocamentos. É isso? Mais uma vez, né? Que se eu, inicialmente, estou solicitando a barra BC, houve um alongamento, né, do ponto C em relação a B, mas aí há um deslocamento do ponto B também em relação ao conjunto, ou ao apoio, ou ponto A, né, que é o que eu calculei aqui, 1,43. De tal forma que o deslocamento total de C vai ser a soma dos dois deslocamentos. Então, o deslocamento de C em relação ao ponto B, que é o deslocamento da barra de aço, mais o deslocamento do ponto B em relação ao ponto A, que é fixo, né, devido ao encurtamento do tubo de alumínio quando eu solicitei através da aplicação da carga na barra de aço. Então aqui a gente vai ter o seguinte: ΔC em relação a B, 3,056, e aqui 1,143. E aí, o que nós temos aqui? Vamos estimular a calculadora. Já tem 1,14 ali, mais 3,056. 4,2, né? 4,2 milímetros. Então, este aqui é o deslocamento final para esta barra. Ok? Então, continuando ainda mais nesse assunto de cargas axiais, nós vamos entender agora o chamado princípio da superposição. Então, esse princípio da superposição ele vai ser muito importante daqui para frente, pois ele é frequentemente usado para determinar a tensão e deslocamento em um ponto de um elemento quando este elemento estiver sujeito a um carregamento complicado, um pouco mais difícil de visualizar. Então, o que diz o princípio da superposição? Que você vai poder analisar a estrutura ou elemento estrutural submetido a um carregamento de forma separada e, no final das contas, superpor os efeitos. No caso, haverá uma somatória destes efeitos no resultado final. Bom, quando, por exemplo, tivermos um elemento com carga axial estaticamente indeterminada, a barra é estaticamente indeterminada quando as equações de equilíbrio não são suficientes para determinar as reações. Vamos fazer um exemplo que isso vai ficar mais claro. Então, veja aqui o seguinte. Temos aqui esta haste de aço que tem um diâmetro de 5 milímetros e está presa à parede fixa em A. Então, a barra aqui de aço, né, ou essa haste de aço presa em A, antes de ser carregada, há uma folga de 1 milímetro. Então, observe aqui, ó, nós temos esta barra que está simplesmente presa aqui em A, gastada, né, apoio fixo, mas ela não encosta no ponto B', né? O ponto B não encosta em B', né? Tem uma folga aqui de 1 milímetro. Então, essa folga entre a parede B' e a haste é a situação inicial.
ou seja, antes de eu aplicar uma determinada carga. Então, veja o que ele pede aqui. Esta carga está sendo aplicada em C, né, de 20 kN. Veja o que ele pede. Determine as reações em A e em B' se A for submetido a uma força axial P igual a 20 kN. Despreze o tamanho do colar em C. Okay. Então, vamos desprezar o colar como um todo aqui, né? Apenas considerando que a força está sendo aplicada neste ponto e que ela desenvolve uma deformação ao longo do nosso elemento estrutural. Então, vamos analisar aqui qualitativamente o que acontece. Bom, se ele está dizendo aqui que haverá uma reação tanto em A como em B', ou seja, nessa parede da extremidade oposta, né, a extremidade a qual a barra está fixa, então é porque essa barra vai alongar suficientemente quando aplicar uma força de 20 kN, de tal forma que ela vai encostar aqui em B', na parede B'. É isso? Bom, eu poderia dizer que se o deslocamento fosse assim, e aí, portanto, né, esse deslocamento é maior do que 1 milímetro. Em teoria seria maior do que 1 milímetro, né, uma vez que se ele encosta aqui, a tendência dessa barra se deslocar é mais do que 1 milímetro, né, ou pode estar um pouco mais do que 1 milímetro, né, quase ali 1 milímetro a mais, né, passa de 1 milímetro. Bom, mas é o seguinte, se essa barra AB encosta na parede B', é porque essa carga, portanto, aplicada é suficiente para alongar esta estrutura, ou este elemento estrutural, em mais de 1 milímetro, ou até 1 milímetro. É isso? Bom, então, aplicando o princípio da superposição, ele diz mais ou menos o seguinte. Bom, se eu estou aqui tentando determinar essas reações de apoio, né? Vamos lá. O que vai acontecer aqui? Fazendo o diagrama de corpo livre desta barra como um todo, a gente vai obter a seguinte situação. Então, na hora que a gente aplicou a carga, há uma reação aqui do apoio fixo, né? Obviamente, e na hora que a barra encosta lá em B', é desenvolvida aqui uma força FB que comprime a barra. É isso? Na hora que essa barra é empurrada, né, então a extremidade oposta devolve a reação no sentido contrário, e aí comprimindo esta barra. Tal forma que, se a gente analisar aqui pelo método das seções, ou seja, vamos simplesmente visualizar o que aconteceria em termos de esforços internos em cada um dos trechos, quais sejam AC e CB. No trecho AC, a gente teria desenvolvido aqui uma força de tração FA, isso, nessa região AC. E na região CB é desenvolvida um esforço interno de compressão igual a FB. Okay? Então vamos analisar aqui o que acontece em termos de carga externa e carga interna para resolvermos esta questão. Então, se nós tomarmos aqui esta primeira figura e fizermos o equilíbrio desta barra, né? Então, aqui é a primeira figura, em termos de esforço externo, o que acontece é a segunda figura. Então, em primeiro lugar, há o equilíbrio das forças externas.
né, que vai dizer o quê? Né? Isso aqui lá da mecânica, o somatório das forças na horizontal ou em x igual a zero. Convenção lá que a gente aprende, para a direita é positivo. Então, quem é que se desenvolve aqui em termos de forças externas aqui? Ó? Reação de apoio em A seria FA, no caso negativo, né, que está apontando para a esquerda aqui, ó. FA menos FB é a outra reação, e P, né, positivo. Esse aqui é o equilíbrio das forças. Né? Então, vou escrever melhor aqui, ó. kN igual a zero. A primeira equação aqui se desenvolve para o equilíbrio. Em segundo lugar, nós temos os dois trechos aqui e as respectivas forças internas resultantes em cada um dos tramos, né, que vai nos fornecer as equações de compatibilidade dos deslocamentos. Vai nos fornecer o seguinte: um milímetro, que é o deslocamento final, é igual ao deslocamento de A, ou do trecho em A, né, menos o deslocamento no trecho B. Por que é menos, né, aqui? Porque aqui há vamos dizer, um encurtamento, na verdade, nesse trecho em B. Aqui, o deslocamento é um deslocamento positivo, que há um alongamento do trecho A, então o deslocamento do trecho A é positivo, e o deslocamento do trecho em B é negativo. Então, a melhor forma de escrever seria assim, né? Então, o deslocamento, a compatibilidade seria exatamente o seguinte: o somatório dos deslocamentos deixa eu melhorar isso aqui, né? O somatório dos deslocamentos seria deslocamentos dos dois trechos será igual ao deslocamento, no caso aqui o afastamento, né? Ou seja, da folga inicial. Então aqui ficaria assim, é melhor descrever assim. Eu tenho ΔA, que é positivo, né? Porque aqui é um alongamento, mais um deslocamento em B negativo, porque é um encurtamento, né? Então, no final das contas, os dois se somam, mas eu sei que ΔA é positivo e ΔB é negativo. Okay? Então, vamos guardar essas duas equações, mas eu gostaria de desenvolver essa equação. A gente está estudando exatamente a relação dos deslocamentos com as cargas. É isso? Então, que tal a gente começar a desenvolver estes deslocamentos aqui que eu acabei de encontrar nas equações de compatibilidade?
É isso? Então, podemos escrever aquela equação 2 nessa seguinte forma. 1 milímetro, né? Estou colocando aqui logo a unidade. Aliás, vamos trabalhar só com números, né? Mas sempre trabalhando com Newton em milímetros, certo? Newton em milímetros. Então, ΔA seria FA, né? Ou seja, o ΔA seria o deslocamento do trecho AC. Né? Então, no trecho AC eu desenvolvo a força P, é isso? Que seria o FA. O L é o comprimento AC, que é igual a 400 milímetros. A área de A seria, vamos lá, a haste de aço tem diâmetro 5 milímetros. Então seria 2,5 milímetros de raio. Então a área π vezes 2,5 ao quadrado. E é ao quadrado. E o mol de elasticidade do aço, 200 gigapascal, 200 vezes 10 na terceira Newton por milímetro quadrado, lembram? Bom, então essa aqui é o ΔA, esse aqui é o ΔA. E o ΔB, né? Vai ser negativo, então fica menos FB, que é o deslocamento. Aliás, o FB, né? É a força que se desenvolve no trecho CB. O comprimento do trecho CB vai ser 800 milímetros. A área, mais uma vez, π vezes 2,5 ao quadrado. E o mol de elasticidade, mesmo material, não é isso? Não varia aqui. 200 vezes 10 na terceira. Então vamos desenvolver aqui esta equação e vai dar um sistema de equações aqui que vai dar para a gente resolver esta questão. Então aqui temos o seguinte, ó, vamos lá. Temos esse denominador aqui comum. Vou fazer logo ele aqui. Né? Fica π vezes 2,5 ao quadrado vezes 200 vezes 10 na terceira, que é 1000. Então esse aqui é o denominador. É isso. Então esse denominador aqui, se eu inverter, se eu passar ele multiplicando aqui em cima, ele vai invertir. Então fica assim, ó. 2,5465, né, praticamente vezes 10 elevado a menos 7. Então, isso aqui vezes 400 vai dar 1,018. Isso é 9, né? Vamos arredondar aqui para cima. Vamos só reescrever esta equação. 1 igual a, então, 1,019 vezes 10 a menos 4 FA menos, veja,
Este termo aqui, ó, 800 dividido por π vezes 2.5 ao quadrado, vezes 200 vezes a terceira, é o dobro do que eu calculei aqui, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Esse termo aqui que eu já tenho. Então, vai ficar assim. 2,037 FB. 2,037 vezes 10 a menos 4 FB. É isso? Então aqui, ó, vai dar pra gente resolver esse sistema, né? Bom, vamos dividir todo mundo por 1,019 vezes 10 a menos 4 e somar com esta equação aqui 1, e a gente vai encontrar FB. Então veja aqui o movimento. Ó. Então, deixa eu só fazer assim, eu já tenho esse valor aqui. 1,019 vezes 10 a menos 4. Estou dividindo todo este termo aqui, ó, essa equação, aliás, por 1,019 vezes 10 a menos 4. Para isolar esse FA, na hora que eu somar as equações aqui, a gente vai ter apenas o FB, trabalhar só com FB. Bom, então vamos lá. Isso aqui dividido por 2, aqui 1,019. 1 dividido por isso aqui é o inverso desse termo, então fica 9.817,48. Melhorar essa escrita. Vamos lá, 9.800 e 17,48 igual a FA, né? Eu cancelo 1,019 e 10 menos 4 por FA. Sobra só FA, e aqui é o dobro, né? Então fica 2 FB. Né? Então vou reescrever aqui, ó, esta equação aqui embaixo. Vou passar aqui o 20 negativo para o outro lado, vai ficar assim. 20 kN, né? Isso aqui tudo está em newton. Então fica menos 20 kN é menos 20.000. Igual, né? Repito aqui o segundo termo. Menos FA menos FB. Então aqui eu tenho essas duas equações. Vou somá-las aqui, né? Então fica com aqui, ó, esses termos aqui vão embora. Fica 9.817 9.817,48 menos 20.000 a menos 10.000, né? 182,52. E fica menos 3 FB. Então, com esse FB.
esse valor calculado dividido por 3, 3.000. Esse negativo, corta aqui com negativo, fica positivo, né? 3,39 kN, né? 3.394 newton é 3,39 kN. E o FA fica assim, ó. Vou passar aproveitar essa equação, e o FA vai aqui positivo e o 20.000 para cá vem positivo. Então fica assim, ó, menos 3.394, que é esse valor aqui, mais 20.000. 16,6 kN. É isso? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver aqui, FA. É, exatamente. Então, finalizando aqui, explicando o que acontece em termos dessas reações de apoio, elas são positivas, indica que o sinal aqui está correto, né? Que foi adotado para elas, né? Todos aqui estão para a esquerda, né? Aqui na ponta, na hora que eu solicito a barra aqui em C. Então, na hora que puxa aqui, ó, então aqui há uma tração puxando aqui a barra, né? Na extremidade em A. E na hora que essa mesma carga atua agora em relação ao ponto B, né, na hora que encostar aqui, deformar até encostar, né, na parede em B', então a carga de compressão que devolve a reação no sentido de compressão da barra. Então tá ok. Essa aqui é a forma como nós calculamos exatamente as reações de compatibilidade. Bom, para finalizarmos aqui este conteúdo, nós temos ainda um terceiro tópico que seria a definição de tensão térmica, né? Que também é muito importante quando a gente está estudando as deformações elásticas, aliás, devido a cargas axiais. Então, as tensões térmicas elas são desenvolvidas quando uma mudança na temperatura provoca alterações nas dimensões de um material. Então, se o material for homogêneo isotrópico, o que nós temos aqui? Que o deslocamento, né, o alongamento ou encurtamento, é nada mais do que o alfa delta T vezes L, onde o alfa é o coeficiente linear de expansão térmica, que é uma propriedade do material, é uma constante. Delta T é a variação da temperatura do elemento. O L, não T, né? É o L, esse L aqui. É o comprimento inicial do elemento. E o delta T é a variação no comprimento do elemento, né? Ou seja, o deslocamento, a dilatação do elemento, né? Também é uma outra forma de calcular esses deslocamentos nas barras. Então vamos aqui fazer este exercício e aplicar este conceito de tensão térmica nos materiais. Então a situação desse exemplo é a seguinte: temos uma barra rígida, ou uma viga, é isso? Que está presa à parte superior de 3 postes
estes feitos de aço A36, é um tipo de aço estrutural de média resistência, e alumínio 2014 T6, né, nesse apoio central. Então, cada um dos postes tem um comprimento de 250 milímetros. Okay? E quando não há nenhuma carga aplicada à barra, a temperatura é de 20 graus Celsius. Então, é a temperatura inicial. Seria a temperatura ambiente aqui, né? Poderíamos dizer assim, temperatura ambiente. Então, o que ele pede aqui? Determine a força suportada por cada poste se a barra for submetida a um carregamento distribuído uniformemente de 150 kN por metro e a temperatura aumentar, né, simultaneamente até 80 graus Celsius. Isso. Então, aqui é importante nós desenvolvermos o seguinte. A situação dada inicialmente é esta, e aqui na viga a gente tem essa viga que se apoia sobre os 3 postes, o seguinte diagrama de corpo livre, né, que seria a relação entre, que daria, na verdade, a relação entre as forças desenvolvidas nos elementos de apoio. Então, a carga resultante aqui seria esta carga que vai dar, no final das contas, 90 kN. É isso por quê? Porque 300 mais 300 milímetros, eu tenho 600 milímetros, que é 0,6 vezes 150 kN/metro. Então, aqui eu vou ter 90. É isso? E aqui, já de partida, a gente pode determinar, de acordo com esse diagrama de corpo livre, que seria esta primeira equação, né? O equilíbrio somatório das forças em Y. Vou colocar assim, ó. O equilíbrio somatório das forças em direção Y igual a zero. Se estiver para cima é positivo. Isso aqui vai nos dar o que, gente? 2 vezes F aço positivo mais F alumínio menos 90 kN igual a zero. Isso aqui, primeira equação, que é a equação de equilíbrio. Mas é importante que nós observemos o seguinte: os movimentos que acontecem na situação posterior à carga aplicada. Então, a gente vai ter o seguinte. Ó, ele diz que aqui a temperatura, que inicialmente é 20 graus Celsius, vai aumentar até 80 graus Celsius. Então, obviamente, o que acontecerá com estes postes? Né? Eles vão dilatar. Então, aqui, ó, vamos imaginar aqui que isso é um acréscimo de comprimento devido à temperatura no poste de aço. É isso? Da mesma forma aqui, ó. Delta T devido ao aço. Bom, há também
um aumento aqui no comprimento do poste de alumínio. Estou chamando aqui ΔT para o alumínio. Só que, na hora que estas cargas aqui atuam, há um deslocamento também da parte superior de cada um dos postes, devido à carga, devido à força que está sendo aplicada. Não é isso? Então, eu posso dizer o seguinte, que todos esses postes aqui, ó, eles vão igualmente encurtar tentei fazer uma linha reta aqui, mas um pouco complicado, mas essa linha reta forneceria, aliás, o deslocamento devido à força, tanto no aço quanto no alumínio. E aí a gente pode dizer que a posição final da parte superior de cada poste é igual ao deslocamento causado pela temperatura e a força de compressão axial interna. Então, no final das contas, a gente pode escrever isso aqui, ó, seriam as equações de compatibilidade, né? Que o deslocamento nos postes de aço seria igual a um deslocamento, vamos dizer, negativo devido ao efeito da temperatura. Aliás, deixa eu ao contrário, né? Então, o deslocamento no poste de aço, a temperatura vai fornecer um alongamento positivo, né? Porque está alongando, né? É uma dilatação. Vou fazer assim, ó. Deslocamento do poste em relação à temperatura. Menos o deslocamento do poste de aço em relação à força de compressão. Okay? Da mesma forma, para o alumínio, a gente tem um deslocamento positivo devido à variação de temperatura, menos esse deslocamento do poste de alumínio devido à força de compressão. Então, negativo aqui porque é essa força de compressão. Então, aqui continuando, a gente tem a seguinte situação. No final das contas, a parte superior de cada um dos postes sofre o mesmo deslocamento. Não é isso? Por quê? Porque esta carga aqui, ela é uniforme, mas assim, ela é simétrica, né? Então, no final das contas, todo o conjunto, ele vai deformar segundo
o mesmo, o mesmo quantio, né? O mesmo valor. Por quê? Porque aqui, observando, a gente vê uma estrutura totalmente simétrica, né? Então, se eu tivesse aqui uma carga triangular, né? Obviamente que esse lado esquerdo ia pender, se fosse uma carga assim, né? Triangular, variável, aliás. Ia pender mais, o deslocamento seria mais ou menos assim. Né? Ou se esses postes fossem de materiais talvez diferentes. Então, com isso a gente pode afirmar o seguinte, que o deslocamento dos postes de aço é igual ao deslocamento dos postes de alumínio. E isso aqui vai nos fornecer a seguinte equação, né? Deslocamento dos postes de aço, eu já tenho aqui esta primeira equação, e o deslocamento do poste de alumínio, essa segunda equação aqui na parte de baixo. Aí eu posso igualá-las aqui e desta forma fazer a compatibilidade dos deslocamentos totais do aço do alumínio devido às cargas de temperatura e força no final das contas, né? Então a gente tem o seguinte, ó, deformação, quadrado de deslocamento no aço devido à temperatura, menos deslocamento do poste de aço devido à força de compressão. Isso aqui vai ser igual a deslocamento do poste de alumínio devido à temperatura, menos deslocamento do poste de alumínio devido à força de compressão. Então, vamos relembrar aqui, né? Deslocamento do elemento com relação à temperatura seria o alfa, que é o coeficiente de dilatação térmica do material, vezes a variação da temperatura, vezes o comprimento do elemento estrutural. E o deslocamento devido a uma força, no caso a força de compressão, seria a força desenvolvida, né, na compressão, vamos lá, a força vezes o comprimento do elemento dividido pela área do elemento e dividido pelo modo de elasticidade. Okay? Então aqui a gente tem, em primeiro lugar, deslocamento devido à dilatação térmica do poste de aço, né, devido à ação da temperatura. Então, o coeficiente de dilatação térmica do aço é um dado da questão. Ele vai nos fornecer o seguinte. Bom, ele não forneceu, mas os valores são os seguintes, gente. O coeficiente de dilatação térmica do aço, de cabeça eu tenho aqui, é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O coeficiente de dilatação do alumínio é igual a 23 vezes 10 a sexta, menos 6, aliás, graus Celsius a menos 1. Então vamos lá. Então, o coeficiente de dilatação do aço, ó, observe aqui, vai ser 12
vezes 10 a menos 6, grau Celsius a menos 1. A variação de temperatura é 80 menos, que afinal menos a inicial, que é 20 graus Celsius. Então veja, o grau Celsius a menos 1 aqui, nesse termo coeficiente de dilatação, vai multiplicar com o grau Celsius aqui e vai... Vamos cancelar, não é isso? Então, o comprimento do poste de aço é 250 milímetros. Menos o deslocamento na peça de aço, eu não sei a força no aço, mas sei o comprimento L é 250 dividido pela área. A área do aço é πr ao quadrado, seção circular. Então, π vezes 20 milímetros ao quadrado. Vezes o mol de elasticidade do aço, que é 200 vezes 10 a terceira. Isso aqui é igual a exatamente o que acontece na peça de aço, de alumínio, aliás, no momento. Então, voltando aqui, 23 vezes 10 a menos 6, a variação em temperatura é 80 menos 20, o comprimento é 250, vou passar esse aqui para o outro lado. Menos o F do alumínio, desenvolvido no alumínio, vezes o comprimento do poste, também é 250, dividido por π. Agora o poste de alumínio é 60 milímetros de diâmetro, então a gente vai ter 30 milímetros de raio ao quadrado. E o mol de elasticidade do alumínio é 70 vezes 10 a terceira newton por milímetro quadrado. Então, na hora que a gente fizer essa conta aqui, a gente vai obter o seguinte. A gente vai obter que a seguinte força vamos lá, vou fazer aqui devagar isso. $160.000, lá 16.000, não, 160.804,02 igual a 1,2156
força desenvolvida pelo poste de alumínio menos a força desenvolvida no poste de aço. E aí, ó, o que a gente tem aqui, né? Exatamente essa equação. Eu vou trazer ela aqui para baixo, dividindo todo mundo por 2, né? Então, fica F de aço, né? Mais 0,5 F no alumínio. E esse menos 90 aqui vai para o outro lado como mais 90 dividido por 2, que é 45.000. Então aqui vamos obter, vamos somar essas equações e resolver o sistema. O F do alumínio sendo 120 kN e a força do poste de aço como sendo menos 15 kN. Observe que a força desenvolvida no poste de aço, ela é uma força de tração. Isso, uma força de tração, porque a gente considerou que essa carga que se desenvolve distribuída na viga, né, fornece 3 reações de apoio que, essas por sua vez, comprimem os elementos, né, em tese. No entanto, o sentido contrário indica que esta reação aqui ela está para baixo, né? Ou seja, a reação, na verdade, é uma tração no elemento de aço. É uma tração no elemento de aço. Isso porque o alumínio dilata bem mais, né, do que o componente de aço. Então, ao dilatar mais, ele vai nos fornecer uma força de compressão de, no caso aqui, 120 kN no elemento de alumínio, mas no elemento de aço, em modo, é uma força quase 10% ao que se desenvolve no alumínio. No entanto, é uma força de sentido contrário, né? Então é isso. Então, por hoje é só e até a próxima aula, quando a gente vai ver torção, se Deus quiser.